Olá, quero cumprimentar a você que agora assiste mais esse vídeo de estudo bíblico com a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui para estudar mais uma vez com você a Bíblia e nesse estudo veremos a relação entre Cristo e o sábado. Antes de darmos início, nós vamos fazer uma oração. Pai Santo, Deus Eterno, em nome de Cristo, Teu Filho unigênito, estamos aqui para mais uma vez estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a luz do Teu Espírito para compreendermos mais este assunto a ser estudado. E, acima de tudo, pedimos que também nos capacite, nos dê forças para colocarmos em prática, Senhor, esse mandamento tão importante. Aqueles que estão ainda na dúvida, que estão ainda transgredindo esse dia, pedimos, ó Pai, que atue por meio de Teu Espírito nessas vidas, para que eles se decidam, Senhor, ao Teu lado. Pedimos essas bênçãos em nome de Seu amado Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ver então qual é a relação existente entre Cristo e o sábado, não é mesmo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. De que disse Cristo ser o Filho do homem Senhor? O Filho do homem até do sábado é Senhor. Mateus 12:8, conferi Marcos 2:28. Então, o dia do Senhor é o sábado, né? Porque esses versos eles dizem que Cristo até do sábado ele é Senhor. Pergunta 2. Quem fez o sábado? Todas as coisas foram feitas por ele, Cristo, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Vemos aí claramente que Cristo foi quem fez o sábado, estabeleceu o sábado, né? Pergunta 3. Guardou Cristo o sábado quando esteve no mundo? Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. Vemos aí que era seu costume frequentar a sinagoga aos sábados. Pergunta 4. Conquanto o Senhor, autor e observador do sábado, como era ele observado e espreitado nesse dia pelos escribas e fariseus? E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Lucas 6, verso 7. Vemos que os escribas e fariseus, perseguiam a Jesus, procurando encontrar algo que eles pudessem usar como desculpa para acusarem a Jesus e crucificarem a Jesus, como fizeram, né? Pergunta 5. Com que pergunta enfrentou Jesus suas falsas ideias e raciocínios no tocante à guarda do sábado? Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Lucas 6, verso 9. Essa pergunta realmente desmontou aí todas as pretensões deles, porque realmente o que Jesus estava fazendo era beneficiando a vida humana, e eles estavam planejando tirar a vida de Cristo, né? Pergunta 6. Como manifestaram eles seu descontentamento ao curar Cristo no sábado, o homem da mão mirrada? E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Lucas 6, versículo 11. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Marcos 3, versículo 6. Então nós vemos aí que realmente esses homens estavam cheios de ódio, porque viam um homem santo, um homem temente ao seu Pai, a Deus, fazendo as obras de seu Pai, curando, restaurando vidas, e isso os encheu de ciúme, de inveja, consequentemente de ira, até tramarem a sua morte, né?
Vamos ver o que essa nota aí nos diz. Iraram-se porque, além de os milagres realizados por Cristo haverem constituído prova de que ele era de Deus, ele não mostrara respeito algum pelo conceito que faziam da guarda do sábado, mas muito ao contrário, que esse conceito era falso. O orgulho ferido, a obstinação e malícia, pois, combinaram-se para enchê-los de furor, e saíram imediatamente e tomaram conselho com os herodianos, seus inimigos políticos, com quem discordavam quanto a pagar imposto a um poder estrangeiro para o propósito de combinar a morte de Cristo. Pergunta 7. Por haver Jesus curado o homem no sábado e ordenado que tomasse sua cama e andasse, que fizeram os judeus? Por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. João 5,16. Fato digno de nota é que, por esta questão da devida observância do sábado, os judeus não somente perseguiram a Jesus, mas tomaram logo conselho para o matarem. Nada menos que maldade, que finalmente culminou com sua crucifixão, engendrou dessa questão da observância do sábado. Cristo não observava o sábado segundo as ideias por eles mantidas para a guarda desse dia, e por isso buscavam matá-lo, mas eles não estão sós. Muitos hoje acariciam o mesmo espírito, porque alguns não concordam com suas ideias quanto ao dia de repouso ou observância do sábado, buscam persegui-los e oprimi-los, buscam fazer leis e alianças com os poderes políticos para compelir ao respeito às suas leis. Então, o mesmo Espírito ele se manifestou após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Em várias lideranças religiosas que matavam aí quem não queria seguir conforme eles estabeleciam. Pergunta 8. Que lhes respondeu Jesus? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. As operações comuns da natureza, como se manifestaram no divino e grandioso poder mantenedor, beneficente e curativo, prosseguem tanto no sábado como em qualquer outro dia. E cooperar com Deus e com a natureza no serviço de curar, aliviar e restabelecer no dia do sábado não pode, portanto, estar em desarmonia com a vontade divina, nem constituir violação da lei do sábado. Então, realmente é isso, né? O pai e o filho, eles trabalham pelo bem-estar dos seres humanos. Imagine se o pai e o filho parassem de manter a natureza com todo o seu processo tendente aí à preservação da vida humana, parasse de jorrar as fontes de água, né? Parasse de manter aí o equilíbrio entre os gases da atmosfera, do ar, parasse de prover o alimento para os seres humanos, o que aconteceria? Seria a extinção total da raça humana, né? Mas percebemos que o pai e o filho trabalham para a nossa subsistência, porque este é um trabalho realmente de amor, de misericórdia, que não tem interesse, que não visa lucro, mas visa sim o bem-estar de cada um de nós, não é mesmo? Pergunta 9. Que efeito produziu nos judeus esta resposta? Vamos ver o que os judeus responderam. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, isto é, a seu juízo, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Então, eles achavam que Cristo estava quebrando o sábado, mas não. Ele estava observando o sábado da forma correta, fazendo o bem. Não é? Pergunta 10. Por haverem os discípulos colhido algumas espigas de trigo no sábado, a fim de matar a fome, que acusação fizeram contra eles os fariseus a Cristo? E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Marcos 2, versículo 24. Então aí vemos o extremismo, né? Os discípulos não estavam colhendo espigas para ajuntá-las em celeiro e depois vendê-las, mas eles estavam colhendo ali apenas com as suas mãos o suficiente para eles comerem naquele momento,
para saciar sua fome. Nada mais e nada menos que isso. E isso era perfeitamente aceitável e lógico que se pudesse fazer no sábado, né? Vamos seguir adiante em nosso estudo com a pergunta 11. Qual foi a resposta de Cristo? Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 25 a 27. Muitos usam esse texto aqui, né, para falar assim, tá vendo? O sábado foi feito por causa do homem, então podemos fazer qualquer coisa no sábado. Mas nós vemos naquele texto de Isaías 58, 13 e 14, no estudo anterior, né, que no sábado não podemos fazer nossas próprias obras, nem falar as nossas próprias palavras. Devemos obedecer esse dia conforme a vontade de Deus, não fazendo nele obra alguma, como fala no mandamento em Êxodo 28 a 11. Então aqui precisamos diferenciar que o sábado foi feito por causa do homem, para o bem-estar do homem, né? Para o descanso do homem, porque descansar no sábado é algo extremamente benéfico ao homem, para ele repor, recuperar suas energias aí da semana, para ele descansar, para ele tomar aí alento, para ele restaurar-se, para ele contemplar as obras de Deus. Tudo isso tem o propósito de beneficiar aí a existência humana e não o contrário, não o homem ser um escravo aí do sábado, ser um escravo do trabalho nesse dia, ser um escravo aí de regrinhas que os próprios fariseus criaram para impor aí um peso, uma carga tremenda sobre as pessoas nesse dia. Não, nada para isso, né? E Jesus deixou isso muito bem claro quando ele explicou essas questões. Pergunta 12. Por haver Jesus curado uma mulher de sua enfermidade no sábado, que disse o dirigente de certa sinagoga? Vamos ver o que ele disse. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Lucas 13 e 14. Vamos ver agora o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Lucas 13, 15 e 16. É algo lógico, né? Que Jesus mostrou ali às claras a evidência de quão lógico era curar aquela mulher no dia do sábado, libertá-la daquela prisão na qual Satanás a mantinha. Era muito mais importante libertar aquele ser humano escravizado pelo maligno através daquela doença do que o próprio ato de libertar os animais para irem beber. Isso também deveria ser feito, mas o fato é que muitas pessoas, percebemos até nos dias de hoje, eles valorizam mais a vida dos animais do que a vida do ser humano. Quando costumam aí matar algum animal e isso ganha as manchetes na mídia, geralmente a comoção é enorme. Mas quando o mesmo acontece em circunstâncias semelhantes com algum ser humano, muitas vezes a repercussão é bem menor, né? Vamos seguir adiante aí, pergunta 14. Que efeito sobre o povo produziu a resposta de Jesus? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Lucas 13, 17. Vemos aí a reação das pessoas, né? Que se maravilhavam com a sabedoria, aí como Jesus respondia essas questões dos fariseus. Pergunta 15. Por que método de raciocínio justificou Jesus os atos de misericórdia feitos no sábado?
E respondendo-lhes disse, qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Lucas 14, versos 5 e 6. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12, 11 e 12. Então, Jesus demonstrou aí claramente que no sábado é lícito fazer o bem. Nenhum trabalho daquele que Jesus estava fazendo de curar as pessoas, ele visava lucro, ele não estava fazendo um trabalho remunerado, estava fazendo um trabalho voluntário. Se você quer fazer um trabalho voluntário no dia de sábado, num hospital, numa prisão, em qualquer outro lugar, isso é perfeitamente lícito, porque você está fazendo bem, tá certo? Para as pessoas que necessitam. Pergunta 16. Em que perplexidade pôs os fariseus a operação de milagres de Cristo no dia de sábado? Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. João 9,16. A operação desses maravilhosos milagres de beneficência e misericórdia no sábado eram prova de que Cristo era de Deus e que acertado era seu conceito da observância do sábado. Por esses milagres, Deus estava apondo o selo de sua aprovação sobre a concepção e ensinos de Cristo a respeito do sábado, bem como de sua maneira de observá-lo, e condenava assim a estreita e falsa visão dos fariseus. Daí a dissensão, entre eles. Seguindo adiante aí para a penúltima pergunta deste nosso estudo, segundo Isaías, que devia Cristo fazer com a lei? E engrandecerá ele a lei e a fará ilustre. Isaías 42, 21. Em nada talvez foi isso mais flagrantemente cumprido do que no assunto da observância do sábado. Por suas tradições numerosas, regulamentações e restrições insensatas, os judeus haviam feito do sábado um fardo e tudo menos um deleite. Cristo removeu tudo isso e, por sua vida e ensinos, repôs o sábado em seu lugar e posição originais, como dia de adoração e beneficência, dia para nele fazerem-se atos de caridade e de misericórdia, bem como para empenhar-se na contemplação de Deus e em atos de devoção. Assim engrandeceu ele a lei e a tornou ilustre. Um dos mais salientes aspectos de todo o ministério de Cristo foi esse grande trabalho da reforma do sábado. Cristo não aboliu o sábado, não fez mudança do dia, mas libertou-o do monturo de tradições, de falsas ideias e superstições com que havia sido sepultado, e pelas quais fora rebaixado e desviado do conduto de bênçãos e serviço prático para o homem, que estava no desígnio de seu autor que ele fosse. Os fariseus haviam posto a instituição acima do homem e contra ele. Cristo inverteu a ordem e disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mostrou destinar-se ele a concorrer para a felicidade, conforto e bem-estar, tanto do homem como dos animais. Devido às falsas ideias mantidas pelos judeus quanto ao sábado e sua observância e o conflito que, em consequência, disse Cristo com eles mantinha, muitos dos seguidores de Cristo, um pouco mais tarde, foram induzidos ao erro de rejeitar o próprio sábado como sendo judaico, e sem qualquer mandamento divino ou autoridade escriturística, a pôr em seu lugar outro dia, que foi o que fizeram, substituindo o dia de sábado pelo dia do sol, o domingo, que era observado já no paganismo, como um dia de honra e adoração ao sol. E esse dia passou a ser incorporado pelo cristianismo e é observado até hoje aí mundo afora, Mas Jesus não autorizou essa mudança em honra à sua ressurreição, como muitos alegam. Isso não é uma ordem de Cristo. Última pergunta,
Pergunta 18. Sabendo que os incrédulos judeus ainda se apegariam às suas falsas ideias referentes ao sábado, e que a fuga de Jerusalém e da Judéia nesse dia se realizaria com dificuldade e em vista da duradoura, ou melhor, em vista da vindoura destruição e desolação da cidade e do povo, por que lhes mandou Cristo que orassem? Uma pergunta longa, né? Mas vamos ver a resposta. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mateus 24, versículo 20. A experiência de Cristo com os judeus, o professo e escolhido povo de Deus naquele tempo, no tocante ao sábado, não é senão um tipo do que, conforme a profecia, deve ocorrer nos últimos dias. Já está mesmo a encontrar paralelo no movimento de imposição à observância do domingo por lei. Ver estudos 64, o 108 e o 109, esses dois últimos ainda vamos realizar. Então, nós vemos aí que quando Cristo disse, orai para que a vossa fuga de Jerusalém, né, quando os exércitos romanos cercassem ali a cidade, não aconteça no inverno nem no sábado, porque realmente Jesus indica aí que quando isso acontecesse, o sábado ainda teria validade, estaria em vigor, como devendo ser observado. E percebemos que a destruição de Jerusalém aconteceu apenas no ano 70. Olha quantos anos aí após a ascensão de Cristo, né? E o sábado continuou sendo um dia a ser observado, um dia de descanso. Então isso nos mostra que realmente Cristo ele honrou a lei, inclusive o quarto mandamento, o sábado, ele observou esse dia, frequentando a sinagoga. Ele observou esse dia fazendo aí os seus trabalhos de caridade, não recebendo dinheiro por isso. A Bíblia não diz, mas tenho certeza que em seu trabalho de carpintaria, antes de Jesus começar o seu ministério terrestre, seu ministério salvífico, vamos dizer assim, seu ministério junto aí a seus discípulos, nesses 3,5 anos últimos aí da sua vida aqui na terra, quando Jesus trabalhava na carpintaria com seu pai, ele não trabalhava no sábado como judeu, observante do sábado, como era seu costume, ele ia na sinagoga, ele observava esse dia, e ele é o nosso exemplo. Devemos observar também, assim como ele observou, porque ele nos deixou o exemplo, e é algo que está nos mandamentos aí da lei de Deus, né? Eu espero que todos tenham compreendido o estudo de hoje, que Deus conceda aí a graça para que possamos observar esse dia conforme a vontade do Senhor. E até o nosso próximo estudo com as bênçãos de nosso Deus. Um abraço a todos e tchau.